A graça e a paz para todos. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para meditar na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje, ela tem por título: Nem tudo está à venda, mas tudo tem um preço. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 15 está escrito: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Judas e os doutores da lei, ou os chefes dos sacerdotes, avaliaram Deus, o Salvador Jesus Cristo, por 30 moedas de prata, correspondente a 30 dias de serviço braçal, em torno de R$ 1.800. Realmente um absurdo, mas foi isso que aconteceu. Mas hoje é muito diferente? Não é. Deus continua sendo vendido, negociado, trocado por dinheiro, emprego, posição ou algo semelhante. E quanto aos sacerdotes de hoje, também não fica distante destes. Muitos estão negociando ou tabelando as bênçãos de Deus e até a salvação. Como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 e 10, não existe nada de novo na face dessa terra. O que aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer no futuro. Não existe nada de novo. Na verdade, isso faz parte da história, da cultura, do mundo capitalista do qual fazemos parte. Vamos olhar em nossa volta. Casa, móveis, transporte, comida, energia, água, remédio, roupas, meio de comunicação, tudo tem um preço. Tudo foi e é adquirido por um determinado valor. Mesmo aquilo que ganhamos, mas custou um preço para alguém. Mas o mais triste é ver pessoas comprando pessoas e pessoas se vendendo. Isso é tão sério, esta questão de preço, avaliação e valores está tão enraizado na mente humana que você constantemente ouve as pessoas dizerem em tom de posse: meus funcionários, minha funcionária, meu filho, minha esposa, meu esposo, meus obreiros, minhas ovelhas, minhas terras, meu dinheiro, meu povo, meu isso, meu aquilo. Tudo é de Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Deus abre apenas uma concessão, nos dá o direito de usufruir, sendo que no futuro nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos deu aqui na terra. Esta questão de preço é tão forte que já está impregnado na essência do ser humano. E tudo começa desde criança, com o ensino dos pais, estabelecendo algo como um preço para aquilo que é obrigação já da criança. Eles dizem: olha, se você ficar comportado, eu lhe dou isso. Se você obedecer, eu lhe dou isso. Se ajudar em casa com alguma coisa, eu faço isso. Se passar nos estudos, eu lhe dou isso. E hoje como funciona? Se você ficar quieto, se você ficar comportado, eu lhe dou o celular. E aí a criança vê o que quer no celular. Então a criança já cresce desta forma, sabendo que tudo tem um preço, até aquilo que não deveria. E os pais não imaginam o alto preço que vão pagar por isso. É a nossa realidade. E no período de eleição política, nós vemos com tristeza esta realidade se cumprindo. Pessoas sendo avaliadas por um preço tão insignificante e pessoas se vendendo por nada. E a juventude de hoje? Que tristeza! Boa parte dela não se valoriza nem um pouco. E nós vemos muitos se vendendo por um passeio de carro ou de moto, por um copo de bebida, por drogas, por momentos de prazer ou por alguns reais. Agora eu pergunto para você: existe alguma coisa que não tem preço? Pense. Deus me fez entender que tudo tem um preço. Tudo. Daí vem o título desta mensagem: Nem tudo está à venda, mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Isto que a maioria pensa que não tem um preço, tem sim. Por exemplo, a honestidade, a integridade,
tem um preço. A verdade, a sinceridade tem um preço. Até a santidade tem um preço. Mas qual é o preço? Rejeição, calúnia, críticas, piadas ou algo do tipo. Jesus Cristo, ele fez alguma coisa errada? Muito pelo contrário, mas foi criticado, julgado e condenado. Me veio à memória Martin Luther King, um pastor batista, ativista político que lutou com todas as suas forças pelos direitos civis e, principalmente, ele lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Fez um discurso para mais de 250 mil pessoas que ficou na história. Eu tenho um sonho. Discurso que tinha como base os ensinos de Cristo no Sermão do Monte, onde em uma parte ele fala que sonha com um mundo onde seus filhos serão avaliados não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Ele ganhou o prêmio de Homem do Ano dos Estados Unidos e o Prêmio Nobel da Paz em 1965 com 35 anos de idade e morreu com 39 anos assassinado. Ele foi instrumento de Deus para muitas conquistas, mas pagou um preço muito alto. Além de perseguições e atentados, por fim, pagou com a sua própria vida. Realmente tudo tem um preço. Hoje um bom caráter tem preço. Fazer o bem, fazer a obra de Deus tem preço. Seguir a Cristo com integridade tem preço. Quantos foram decapitados, queimados, estraçalhados por feras e martirizados da forma mais cruel? Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, aqueles que desejam seguir a Cristo piamente padecerá perseguições. Agora quero falar de 4 realidades, das quais pagamos um preço muito alto. Primeira, da vida à morte. Antes do nascimento já tem um preço. Pré-natal e enxoval. No nascimento também. Para viver tem um preço. Para estudar e se formar tem outro preço. Para se tornar um profissional tem um preço. Se quer uma família tem um preço. Se quer ter saúde se paga um preço. Mas Deus é tão bondoso e grandioso e amoroso que Ele se propõe a nos ajudar nesta situação. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isaías capítulo 1, versículo 19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão usufruir do melhor dessa terra. E até mesmo para morrer se paga um preço alto: caixão, velório e sepultura. Esta é a nossa primeira realidade. Pagamos um preço alto, da vida até a morte. Segunda realidade, o livre-arbítrio. A liberdade de escolha pode nos levar a tomar decisões certas e erradas. As duas têm um preço. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: aquilo que o homem plantar, ele vai colher, seja bom, seja ruim, ou seja, o preço. Adão e Eva, enquanto obedeciam a Deus, tinham tudo. Desobedeceram, perderam praticamente tudo. Quantos não estão pagando um preço muito alto por uma escolha ou decisão errada? Deus, ele quer dar um basta em tudo isso. Chega de pagar tanto preço. Mas Deus, pelo seu grande amor e misericórdia, ele nos faz uma proposta: trocar o nosso livre-arbítrio pela sua vontade. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A partir do momento que eu me entrego completamente a Deus e me coloco nas suas mãos para fazer a sua vontade, a Bíblia diz que eu vou viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. E a partir desta decisão, conforme Romanos capítulo 8, passaremos a ser guiados pelo Espírito Santo, com o propósito de não errar e não sofrer tanto pelas atitudes erradas. Terceira realidade e o seu grande preço, o pecado. Lembrando que pecado para Deus não tem tamanho. Pecado é pecado. O que vai fazer a diferença no juízo de Deus são as consequências, dependendo da gravidade do pecado. Tanto que, segundo Apocalipse capítulo 28, versículo 8,
e capítulo 22, versículo 15, assassino, feiticeiro, idólatra e mentiroso, se morrerem nestas práticas, estão condenados. Nós vemos aqui, todas essas práticas aqui consideradas pecado estão no mesmo nível, ou seja, se a pessoa morrer nesta prática, tanto faz ser assassino ou mentiroso, está condenado. Comprove mais ainda esta realidade com o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, que fala: por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e estão afastados de Deus. E Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário ou o preço do pecado é a condenação. E podemos entender que a maior forma de pecar é desobedecer a palavra de Deus. Nossa quarta realidade, a salvação. Para o homem ser salvo, foi pago um altíssimo preço. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Este foi o preço que Cristo pagou. E qual o preço que pagamos para receber esta salvação? Um preço bem pequeno. Basta tão somente crer, confessar e obedecer. Romanos capítulo 10, versículo 9 está escrito: se com tua boca confessares Cristo como Senhor e no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós vemos aí crer e confessar, e depois obedecer, que tem o mesmo significado de perseverar, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, ser fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como vocês viram, tudo tem um preço. E o que Deus deseja com esta palavra é nos dizer também que nós temos um valor muito grande para Ele, que o seu amor por nós não tem limites, assim como está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele pagou um preço muito alto, preço para nos libertar e salvar. Então vamos nos valorizar e valorizar o amor de Deus, os cuidados de Deus, a proteção de Deus e o seu sacrifício para nos abençoar, nos libertar e salvar. As pessoas podem não nos valorizar, mas Deus com certeza nos valoriza muito e já provou isso. Lhe convido para tomar a decisão mais importante de sua vida: trocar o seu livre-arbítrio pela vontade de Deus. Para isso você vai pedir perdão pelos seus pecados e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos fazer isso com uma oração. Feche os olhos e se entregue ao Senhor Deus. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, perdoa os meus pecados e tudo que fiz de errado, causando prejuízo e sofrimento para mim e as pessoas em minha volta. Estou abrindo mão do meu livre-arbítrio, me entregando completamente a Ti e disposto a fazer somente a Tua vontade e Te servir para sempre. Me dá uma nova vida, escreve para mim uma nova história. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus Cristo e desde já te agradeço, porque sei que o Senhor me ouviu. Amém? Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de forma grandiosa e saiba, você tem valor para Deus.